Olá, eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco no programa A Gente que Fala. Hoje, como sempre, a gente faz uma mesa toda especial para você em torno da saúde. É isso mesmo, programa de saúde com os principais especialistas, cada um na sua área. E nós vamos tratar hoje, vamos falar sobre a disfunção sexual, que é tabu para os homens. Muito aí não vão nem se tratar por conta disso, desse tabu, né? Saiba como apimentar seu relacionamento. AVC é a principal causa de mortes no Brasil. Quantidade de cirurgias plásticas não para de crescer. Será que é por conta aí que está chegando o verão? Vamos saber. Claro, mas você pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782, repetindo, para você que estiver comigo de meio-dia a 1. Porque esse programa ele é transmitido simultaneamente pela Rádio Trianon 740AM, pela Rádio Santos 810 AM e também pela tvexito.com.br, que é a sua TV na web. Você pode e deve baixar o aplicativo no seu tablet, no seu smartphone, é de graça, e você vai poder nos acompanhar ao vivo esse e outros programas realizados. Lembrando que fica à sua disposição, né? Além da nossa programação, filmes, programas de entretenimento, saúde, educação, comportamento, tá? Venha nos visitar, tvexito.com.br. Olha, aqui faz parte da nossa mesa, eu quero cumprimentá-los, a começar o urologista Roberto Vaz Juliano, ele que é coordenador do setor de medicina sexual e reprodutiva da Faculdade de Medicina do ABC. Tudo bem, doutor? Tudo bem, minhas saudações ao seu público, ao seu seleto público, é um prazer estar aqui participando dessa mesa. Também conosco o neurologista André Felício, ele que é médico pesquisador do Hospital Albert Einstein. Como vai, doutor? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês e boa discussão para todos aí. A psicóloga Carmen Lúcia Frade Nunes, especialista, gente, em sexualidade humana. Como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como apimentar a relação, melhorar o relacionamento. Um pouco para você, muito para mim. Quer aprender tudo, o pessoal de casa também, do trabalho, do carro, né? Com certeza. Grandes dicas? Grandes dicas. Muito bom. Também conosco o cirurgião geral José Carlos Faz, ele que é especializado em cirurgia plástica no Hospital das Clínicas. Tudo bem, doutor? Como vai, Liliane? Tudo bom? Tudo Obrigado ótimo. por estar aqui novamente com você. Eu que pergunto, tá tudo bem comigo aqui? Eu preciso dar uma ótimo. passadinha lá no seu centro cirúrgico. Como sempre, muito bonito. Muito obrigada. Olha, lembrando, eu vou reforçar aí o convite. Venha participar conosco de meio-dia a 1 no 11 5081 3782, é o telefone do ouvinte. Você já pode conversar e fazer a sua pergunta para a nossa psicóloga de plantão, urologista, neurologista e cirurgião geral que estão aqui compondo a nossa mesa hoje, tá bom? Olha, embora problemas de ereção, ejaculação precoce ou disfunção erétil sejam muito comuns aí, grande parte dos homens não procuram tratamento, sabe por quê? Vergonha, desconhecimento, por acreditar ser um problema apenas psicológico ou passageiro, ou ainda por pensar ser natural da idade e aceitar a diminuição da vida sexual. Vamos começar aqui com o Dr. Roberto Vaz Juliano. É normal, Dr. Vaz Juliano, que com o decorrer do dia a dia, com a própria idade ou esse conjunto de coisas, a pessoa tenha diminuído a sua libido? Liliane, eu acho que essa colocação, felizmente, tem mudado, né? Graças a programas como esse, graças a uma série de ações, tem havido uma conscientização maior dos homens no sentido de procurar ajuda quando tem algum problema na área sexual. A mulher também tem um papel extremamente importante na medida em que ela estimula o seu parceiro, às vezes até questões com o filho, ou mesmo com o pai, a mulher estimula a procurar saúde. E a sexualidade é um dos pilares da qualidade de vida. E, felizmente, hoje nós temos uma série de recursos e ainda existe, como você bem falou, tabu no sentido de se procurar ajuda pelo paciente, e ainda existe, infelizmente, muitos colegas médicos que não estimulam a conversa com o paciente. Por questões de falta de tempo, às vezes por uma questão de formação, nós médicos deveríamos perguntar mais aos pacientes se ele tem algum tipo de problema de sexualidade. E hoje, felizmente, nós temos uma gama de possibilidades de tratamento
que auxiliam sobremaneira as questões da sexualidade. E quando é que a gente pode dizer que uma pessoa ou ela se perceber, né, com problema sexual? Eu não diria que seja normal a idade, né, ainda com relação a outra questão, ter alterações na sexualidade, mas é natural. A sexualidade vai mudando e ela é diferente. Agora, nós estamos numa escalada, né, de aumento da expectativa de vida. O Brasil, a partir de agora, 2025, começa a inverter a sua pirâmide. Nós vamos ter mais homens e mulheres com mais de 60 anos do que com menos de 15. E em 2050 nós vamos ser o 6º país em idosos, o que impacta em várias coisas, incluindo na sexualidade. Evidentemente que em todas as idades, você ter uma relação sexual ou outra, ou algumas relações sexuais que não foram satisfatórias, é absolutamente normal. Agora, a persistência disso por meses, evidentemente que requer ajuda, né? Sexualmente, a gente pode dizer que dor é algo que possa fazer parte do momento. A gente pode dizer que incômodo, ou isso já é algum sinal de que é necessário procurar um especialista na área? Veja, por exemplo, você pegar uma disfunção do homem, a disfunção erétil, a dificuldade de ereção. A dificuldade de ereção, às vezes, é o primeiro sintoma de um problema mais sério. Uhum. Por exemplo, 30% dos homens que têm insuficiência coronariana, ou seja, tem até risco de infarto, que tem angina, falta de circulação, o primeiro sintoma é a disfunção erétil. Nós temos pacientes neurológicos, doutor André, aqui ao meu lado, sabe bem, que às vezes a pessoa que teve um acidente vascular cerebral, que tem uma doença de Parkinson, às vezes o sintoma que mais incomoda é a dificuldade de ereção. E a dor, evidentemente, que pode esconder uma doença. Por exemplo, tem a doença de Peyronie, que é a curvatura do pênis, que é muito mais frequente do que a gente imaginava, né? Uma placa, uma cicatriz que forma no pênis, e que o pênis, na ereção, fica torto. Mas isso é visível, né, doutora? A própria pessoa pode perceber. A própria pessoa... Um dos sintomas é dor, outro sintoma é... Dor nele ou na parceira? Nos dois. Pode ser nele, pode ser na parceira ou pode ser nos dois. Tá? A própria ereção é dolorosa no homem e a penetração também é dolorosa para a mulher. E no lado feminino, né, a menopausa, o ressecamento da vagina, pela falta de hormônio, que vai se acentuando com o tempo, também é motivo de dor e também acaba prejudicando a função sexual. E mulheres, às vezes, que aquele aparelho, a vagina, não é mais utilizável, vamos dizer assim, sexualmente, porque ela levou muito tempo para se tratar, para fazer reposição hormonal, etc. Não, mas tem solução. Não, tem solução, são várias soluções. Aí existe uma gama de situações mais e menos graves. Tá. Vale a pena a gente falar realmente de prevenção. E aí entra, no caso da mulher, a terapia de reposição hormonal, do homem também. Nem sempre a falta do desejo sexual do homem é falta de hormônio, pode ser falta do hormônio masculino, mas muitas vezes é uma acomodação do próprio casal. É muito comum a gente ver isso. Existe ainda, nós homens entendemos pouco, né, da mulher, né? Tem agora um trabalho clássico da doutora Rosemarie Basson, canadense, que mostra que, diferente do homem, a maior parte das mulheres, o estímulo sexual é diferente. O senhor quer que eu conte uma aqui? Pode. No ouvido. Fala uma coisinha bonitinha para a mulher de manhã, ver se à noite ela não está mais disposta. Mas você matou. Não é? E, às vezes, o homem ele tem a percepção disso, ele tem a percepção dele que a mulher dele está atraente, está sensual. Mas não verbaliza. Mas ele não verbaliza. E é incrível como isso se repete na nossa sociedade com toda essa forma de veiculação que a gente tem. Já o homem, não. O homem ele está sujeito na mídia ou na rua, num país tropical como o nosso, às mulheres que já estão sensualmente vestidas, maquiadas. Inclusive a dele, né? Que quando sai de casa ele não faz elogio, não se percebe. Inclusive a dele, Então, mas isso daí acaba refletindo, às vezes, numa diminuição da atividade sexual do casal,
por culpa dele e dela também, né? E que às vezes ele acha que é o hormônio e não é nada disso, está tudo normal. É verdade. O nosso neurologista quer fazer um comentário? Sim, Pode falar, doutor. Em linha com o que o doutor Roberto falou, e é preciso que nós médicos também, Liliane, façamos uma meia-culpa. Ele comentou muito bem dos problemas neurológicos, e eu posso falar na minha área, quantos colegas, e até eu mesmo, né, quando não estava consciente desses problemas, nós muitas vezes deixamos de perguntar para o paciente que tem uma doença, por exemplo, neurológica, doença de Parkinson ou uma outra doença neurodegenerativa ou AVC do que a gente vai tratar, se há alguma disfunção de origem sexual, disfunção erétil. E muitas vezes esse, como o doutor Roberto comentou, é um dos maiores problemas desses pacientes. A gente tem pacientes jovens com esses problemas, pacientes idosos, mas que estavam ativamente do ponto de vista sexual. Então é preciso que nós médicos também, a gente se conscientize desse problema, né? E procurar isso ativamente. Muito bem. E aí, gente, para quem não está com problema de disfunção, para quem não está com problema hormonal, presta atenção aqui, ó. Nada mais comum do que um relacionamento esfriar com o passar do tempo. A convivência diária pode trazer crises, fazendo o casal se distanciar e perder até o clima de romance. Para alguns psicólogos, para que o convívio não canse, é preciso esquentá-lo. Com o quê? Vamos saber dela aqui, né? Como é que a gente pode esquentar, apimentar um relacionamento que está frio? Bom, primeiramente, a gente não pode esquecer de cultivar a relação do casal, né? Quando as duas pessoas vão morar juntas, se casam, elas conseguem, no primeiro instante, ter aquele relacionamento íntimo a dois. Logo depois, o casal acaba tendo filho, e aí o pai acaba se distanciando um pouco da mãe, a mãe fica ali com a criança, e isso começa a esfriar a relação. A mulher fica gorda, ela se sente feia, o marido se afasta porque vê a mãe amamentando o bebê. E isso daí... O ideal é que não veja? Não, mas é que o homem não sabe lidar com isso, não, né? O ideal é que põe uma fraldinha, sabia? É verdade, eu tive 2. É uma exposição. Você está dividindo o brinquedo dele com a outra criança. Não pode, gente. Tem que ali se preservar um pouquinho mais. É bonito, é natural, etc. e tal, mas a intimidade com o seu parceiro fica muito exposta, não fica? Fica exposta. Mas, logo depois, isso já acontece um esfriamento na relação. Olha vocês só. podem notar. E aí, muitas vezes, a mulher ela não consegue chegar de novo no marido. Se eu puder colocar um Deve, pitacozinho doutor, pode aqui, falar. A gente não pode esquecer que no período da lactação aumenta a produção do hormônio chamado prolactina, né? O hormônio da hipófise. Esse hormônio ele bloqueia, né, a produção de testosterona e naturalmente diminui a libido, diminui o desejo da mulher. Então, isso precisa ser lembrado, porque mesmo nós médicos esquecemos disso. Porque senão fica parecendo só o filho que rouba, eu né? acho que é importante essa questão emocional que você está colocando, mas a gente não pode só psicologizar. Quer dizer, existe uma questão orgânica, então, mamães recém tido o bebê, papais que a mamãe recém teve o bebê, é normal ter uma diminuição do desejo sexual, e isso não é ciúmes do pai por disputar o seio da mãe, enfim, não é a mãe que esqueceu do pai que agora só cuida do filho. Então, acho que há que se alertar que há um período em que isso é natural, há uma diminuição do desejo, e por questões absolutamente fisiológicas e até desejáveis. Mas, doutor, mas não é o caso daí, porque existe já tudo isso, a pessoa ficar atenta? Porque sabe por quê? Tem mulher que acha que nasce uma mãe e morre uma mulher. Não, sem dúvida. Muitos casos, eu falo como mulher, porque eu fiquei vigilante. Porque quando eu saí da maternidade, minha mãe falou, nasce uma mãe, mas a mulher continua. Porque você toma cuidado. Porque senão, coitado do marido também, fica abandonado. Colocar uma questão que é comum no nosso consultório, para ser uma paciente de 10, 15 anos de uma gestação, falar, desde a minha gestação, eu estava insatisfeita com o meu corpo e agora que eu tomei coragem de vir aqui melhorar. 15 anos depois. 15 anos depois de uma gestação. Isso atrapalha muito no relacionamento do casal, né? Tocando no ponto que o Dr. Roberto falou, da parte tanto tem a disfunção primária sexual, que seria problemas físicos, tem a questão do desejo, da apimentar a relação. E claro,
estar bem, se sentir bem, estar segura para uma relação, isso facilita muito e contorna, em grande parte, esse problema de desejo sexual e de relação do casal, né? A gente costuma muito, no consultório, não é uma forma adequada, talvez, de colocar, mas de tratar esse problema de desejo sexual. Claro. Às vezes melhorando a autoestima da mulher. A mulher precisa disso, né? Ela precisa estar bem. Gente, quando é que os consultórios ficam cheios, na sua maioria das vezes, entre os casais? Quando eles se separam. Não é? Por que não vai antes? Comum, mas aí... você arruma para o outro antes, para você e para o outro. O marido tem uma grande culpa nisso, né? É muito comum na consulta conjunta, que é o ideal, quando se propõe um tratamento, né, de estética, no caso que envolve, lógico, o casal, o marido, às vezes, ele é meio... para mim não faz diferença, isso não importa muito, mas faz, né? Faz. Indiretamente faz. Mas quando passa tá falando ele olha, né? Ele está falando aquilo porque ele realmente ama a mulher dele e ele está feliz com ela. Ela dá outros... conjunto, né? dá outros prazeres e complementa ele de outra forma. Mas estar bem é uma coisa importante para o casal, né? Só um minutinho. Eu falei isso porque é importante todos saberem que na relação você tem que construir a sua relação. Né? Não é porque você casou, que você vai ser mãe, que você trabalha muito, chega em casa à noite, e aí você está cansada para conversar com o seu marido, ou porque você está amamentando. A relação a dois, é importante que todos saibam que a gente tem que construir no dia a dia. Né? Você namora, não é porque você casou que ele é seu para o resto da vida. Eu acho que nós estamos falando a mesma língua, né? Nós temos que dar a exata dimensão. É evidente que uma mulher que esperou 15 anos para investir na relação dela, ela perdeu um tempo enorme. O que eu estou chamando a atenção é que, por exemplo, se a gente pegar os 3 primeiros meses, a gente não pode ter uma postura anacrônica. Existem campanhas estimulando o aleitamento materno. Uma mulher, nos 3 primeiros meses de vida de uma criança, ela vai ter que dar de mamar a cada 3 horas. Não, mas nem somos contra, terrível. pelo amor de Deus. Eu tô colocando, eu tô ponderando. É o que eu falei, nós estamos falando a mesma linguagem. Eu estou ponderando que esse, por exemplo, é um momento onde a mulher ela já está exaurida de uma gravidez, né? É maravilhosa a gravidez, mas é uma relação de parasitismo. A criança consome da mulher durante a gravidez e no período imediato tudo da mulher. O homem tem que também ter uma compreensão. Não estou dizendo que ele não tem que ter carinho, não tem que erotizar, não tem que amar. Mas vamos dar a devida importância para as coisas naquele momento de vida. Também é importante, né, como o Dr. Zé Carlos colocou, que a mulher tem que recuperar a sua estima, né? Estima, tudo isso. É um momento natural, né? É um momento natural. Natural de você voltar a se sentir bem e se sentir confortável até pelo prazer de ter uma boa relação, né? Com certeza. E acho que isso é natural no casal. E a mulher depois também não pode simplesmente largar, né? Parar e não ter nenhum cuidado. Falar, agora sou mãe, não vou me cuidar mais. Por favor, a mulher e o homem. O senhor fica também. aqui, nós estamos em minoria de mulher, mas a gente sem dúvida. Assim que der, vamos assistir um filminho, vamos dançar um pouco, não é? Opa, filminho ajuda? Já nós vamos continuar com esse assunto. Rápido intervalo, voltamos já, te esperando. Estou muito feliz de participar desse projeto. Sobretudo a união que vocês têm e a qualidade. TV Êxito, TV na internet, sucesso total. Por quê? TV do futuro. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua Muito TV bem, na a gente web. continua aqui batendo papo e vamos saber como apimentar aí a relação. Voz e vez a sua aí, a psicóloga Carmen Lúcia. Bom, a partir do momento que o casal casou, né, assim, digamos, a gente não pode esquecer da mulher sempre estar se arrumando para ela mesma, porque quando a pessoa se arruma para ela, o outro consegue vê-la com uma sensualidade maior do que se arrumar para outra pessoa. Então, o casal tem que sempre estar cheiroso, limpinho. Com o tempo, o relacionamento, muitos casais, o marido já não toma aquele banho assíduo, né? O quê? Quer fazer relação sexual com a mulher sem tomar banho, e não tem aquela higiene toda que, quando namoro, tinha aquela preparação,
né? É um ritual, né, gente? É isso. Não pode ser de qualquer jeito, sem escovar os dentes, né? E parece que já só porque casou, tá bom, larga. E você vai ver assim, com o tempo, depois de 10, 15 anos de casamento, os dois estão muito mais relaxados, assim, na maioria dos casais. São poucos mesmo que a gente vê em consultório que a mulher, ela quer se arrumar, ela quer ficar bonita, ela se acha bonita, tem uma autoestima, assim, grande o suficiente para superar os quilos que ela engordou depois do casamento, ou o marido que teve barriguinha depois que casou. Desculpa te interromper. A intimidade tem que criar uma cumplicidade do casal, não atrapalhar, né? A intimidade, às vezes, nessa questão de se preparar para uma relação, é importante que a gente sempre lembre. A intimidade é para aproximar mais o casal e facilitar a relação, né? A gente só apimenta uma relação quando a gente está de bem com a gente mesmo, quando a gente tem autoestima. Quando a pessoa não tem uma autoestima assim, equilibrada ou boa para ela se sentir sensual, bonita, para atrair uma outra pessoa, ela não vai conseguir apimentar relação nenhuma. Então, é muito importante que a pessoa sempre goste de si mesmo primeiro, na relação. Que ela pode ter o que oferecer, não é isso? Ela pode ter o que oferecer. Gente, o acidente vascular cerebral é a doença que mais mata no Brasil, sabia? Segundo o Ministério da Saúde, foram 84.713 óbitos em 2000, passando para 99.726 em 2010. Para a prevenção contra a doença, é importante controlar a pressão arterial e as taxas de glicose e de colesterol, manter uma dieta balanceada, praticar exercícios físicos, não fumar e evitar bebidas alcoólicas. Nessa lista aí eu estou bem, mas tem gente que tem dificuldade para segui-la, não, doutor? É verdade. E tem gente que não acredita ainda, Liliane, e você comentou muito bem do que é a gravidade do AVC hoje, não só do ponto de vista de sequelas, mas do ponto de vista de mortes mesmo por essa doença. Mas tem gente que ainda não acredita que a principal prevenção, a principal maneira de combater o AVC não são as medidas depois que o indivíduo teve o AVC, mas o que a gente chama de prevenção primária, que é cuidar disso que você comentou muito bem, que a gente conhece, quer dizer, cuidar do peso, do sedentarismo, da dislipidemia, do excesso de colesterol no sangue ou dos triglicérides, abstenção de tabaco e consumo de álcool em menor quantidade, né? Então, existem uma série de fatores que a gente chama fatores de risco modificáveis, que é o que nós deveríamos estar atentos. É claro que existe uma relação genética com predisposição para AVC, em alguns casos isso é a minoria, e é claro que o envelhecimento por si só é um fator de risco para que tenhamos AVCs. Então, às vezes você tem uma pessoa mais idosa de 80 anos de idade que não fumava, não era hipertensa, não era diabética e teve um AVC e ela se pergunta para a gente, poxa, mas eu cuidei tanto de mim, por que eu tive um AVC? A idade é o principal fator de risco não modificável, isso a gente não terá como combater. Mas todos os outros nós temos a chance de combater, uma série de possibilidades. Eu acho que esse é o segredo aí em relação ao AVC, a prevenção primária. A prevenção primária, mas ele dá alguns sinais até que aconteça? Quais são eles? Ele pode dar numa forma de acidente vascular encefálico que a gente chama de ataque isquêmico transitório, ou AIT. Então, o que são esses indivíduos? São os indivíduos que ainda não tiveram uma sequela definitiva de AVC, mas que têm sinais que melhoram. Ou seja, esse indivíduo tem um adormecimento de um lado do corpo que é transitório, ele melhora em até um dia. Esse indivíduo perde a fala, mas depois recupera. Esse indivíduo perde a força, mas depois recupera. Tudo num intervalo de 24 horas. Então, a AIT é quem teve, entre aspas, um mini derrame que se recuperou em até 24 horas. Mas qual que é o problema disso? E isso é o que as pessoas não entendem. Ele ficou com um déficit de força, sensibilidade, fala, melhorou, ele fala, puxa, me livrei do problema. E esse é o grande equívoco. Aquilo é só a ponta do iceberg, porque quem teve um AIT tem muito mais chance de agora ter um AVC. Então, se ele não cuidou antes, está no momento de cuidar, né? Para evitar, de fato,
ele virá parte das estatísticas que você comentou no início. 100 mil óbitos em 2010 é muita coisa. Existe uma idade que a pessoa esteja mais predisposta ao AVC? Ou uma idade de risco? Sim, quanto mais idoso, maior a chance. Então, a partir dos 60 anos de idade, essa chance ela vai aumentando progressivamente, vai dobrando a cada 5, 10 anos. Mas um dado muito interessante são os pacientes jovens com AVC. E aí você tem 2 perfis. O paciente jovem com AVC, com os fatores de risco tradicionais, ele é jovem, ele tem 42 anos de idade e teve um AVC. Mas ele fuma, ele bebe, ele é obeso, ele é sedentário. Ele, apesar de ser jovem, tem os fatores de risco tradicionais, não cuida e teve um AVC jovem. O outro perfil de pacientes que tem AVC quando jovem são aqueles com fatores de risco menos usuais. Vou te dar um exemplo de um caso que eu vi esses dias. Paciente jovem que mora no interior de Minas Gerais, a família inteira tem doença de Chagas. Ele era um paciente absolutamente ativo, não fumava, não bebia, não era hipertenso, não era diabético, não tinha nada. Teve um AVC por conta de um problema no coração secundário à doença de Chagas. Então, é um outro perfil de paciente, embora jovem, teve um AVC, mas com fatores de risco menos usuais. Agora também tem uma tendência a gente ser mais rigoroso com níveis de colesterol, essa coisa toda, né, doutor André? É isso mesmo? Não? Então, já em linha com essa história da prevenção primária, a gente hoje, não só em relação ao colesterol, como o doutor Roberto comentou, mas o açúcar também, a própria questão do álcool vem sido debatida, né? Sempre se falou que uma taça de vinho tinto todos os dias seria benéfico para o coração e cérebro, mas hoje até isso tem sido questionado, porque se você passa de um determinado limite que a gente não sabe exatamente qual é, esse efeito benéfico passa a não ser mais benéfico. Agora, qual que é esse limite exato? Então, isso ainda é questionável, embora a prática de um cálice de vinho tinto ainda seja recomendação. Tem que sobrar alguma coisa. O ovo, por exemplo, se recuperou um pouco, né? É verdade. Aquele rigor com ovo, não comer ovo. A polêmica, né? Um pouquinho... Mesma coisa da carne vermelha, né? Ninguém aqui vai ficar fazendo a apologia contra a carne vermelha. O seu consumo é indispensável, os nutrientes que ela oferece ao nosso organismo, mas em termos de alimentação e em linha com isso que a gente está falando, deve ser algo que a gente deveria consumir menos, mas não evitar, não parar de consumir carne vermelha. Você sabe que o segredo está realmente no bom senso, né? No equilíbrio, né? Volta para isso, né? O vilão de um dia... às vezes volta Eu recebi um nutrólogo aqui né? faz 2 semanas e ele me disse isso. Ele falou assim para mim, Liliane, o detalhe é o seguinte, até o grão faz mal em excesso. Inflama, sabia, o organismo? E eu toda feliz lá com meus grãos que eu fiz. Mas, enfim, não os pode. Extremos são, os extremos são ruins, o equilíbrio é a regra. O café, por exemplo, já foi para o céu e para o inferno várias vezes. Né? Sobre o café, para vocês verem como que essa questão é controversa. Então, por exemplo, para algumas doenças degenerativas, como o Parkinson, parece que a cafeína é neuroprotetora, né? Então, aqueles que fazem apologia contra o café, por exemplo, não tem muitas vezes esse tipo de informação. Para a própria doença de Alzheimer também. Eu poderia ser mais polêmico ainda e dizer que existem estudos que mostram que a nicotina para a doença de Parkinson também poderia ser protetora. O problema né? São os estimulantes para a doença de Parkinson. O problema da nicotina é o que vem junto com o pacote. Junto com a nicotina. Então, né? óbvio que a gente jamais recomendaria isso, mas para vocês verem em linha com o que o senhor comentou, né, do que é vilão e do que é mocinha. Eu não sei se eu posso fazer um comentáriozinho. Por exemplo, a vitamina E, ela já foi até estimulada pelos médicos como um preventivo para câncer de próstata. Até que um grupo fez um estudo chamado SELECT, que se testou o selênio e a vitamina E. Para mais ou menos 8 mil pessoas se deu selênio e vitamina E. 8 mil deu vitamina E, 8 mil não deu nada.
E aquele grupo que tomava vitamina E e que tomava selênio e vitamina E tinha mais câncer de próstata do que o que não tomava nada. Então, vamos com calma, né, com relação a algumas coisas. Algumas não tem dúvida, como colesterol, né, e outras a gente tem que ter cautela também. Qual é o nível de colesterol que para o neurologista é um sinal vermelho? Olha, na verdade, a gente não raciocina nem com o nível de colesterol total, né, mas sim com o que a gente chama de colesterol ruim, né, que é o LDL, né, você tem o HDL, o LDL. O HDL, quanto mais alto, melhor, né, então níveis acima de 35, 40, 50. Então, veja que se isso for mais alto, o colesterol total será o mais alto. Mas o LDL, quanto mais baixo, melhor, abaixo de 100, preferencialmente. Muito bem. Olha, eu quero agora te comentar um pouquinho, e a gente vai tratando aqui com eles, de dar a oportunidade também de falar conosco, né, através do telefone do ouvinte, estiver nos acompanhando de meio-dia até a 1 no telefone 11, porque é São Paulo, 5081-3782. Repetindo, 11 5081-3782. Gente, o número de cirurgias plásticas na face cresce a cada ano. Rinoplastias, blefaroplastias, ritidoplastias, lifting, otoplastia, tem muitos aqui que eu não sei nem o que é. Preenchimentos faciais, lipoaspirações, remodelações ósseas, inclusão de implantes e outros, sem falar no imenso mercado de cosméticos. São tantas as possibilidades que os próprios médicos começam a se questionar. Há limites aí para arrumar o corpo para a cirurgia plástica? Sempre, né, Liliane? Acho que o bom senso, o equilíbrio, como a gente está discutindo nessa mesa, tantos fatores, acho que seria o limite da cirurgia plástica. Você falou de tantas plastias, a gente tem que sempre lembrar da cirurgia plástica. Eu comento, sempre gosto de falar sobre o cuidado de, na hora de procurar uma cirurgia plástica, procurar um médico especialista e que tenha formação para essa cirurgia. O rosto é nosso cartão de visita, né? E as pessoas estão se reconhecendo mais, elas estão se olhando mais, a questão sexual, que o Dr. Roberto colocou muito bem, a Carmen também discutiu, de se sentir bem, de aparecer bem para o parceiro e com as outras pessoas. Essa relação interpessoal ela é importantíssima. E a cirurgia plástica ela tenta dar uma ajuda, um impulso nessa questão. Você se sente mais seguro quando você está bem. A gente tem aí toda a parte de cosmética, que é um grande mercado, né? Não é cirurgia plástica, é uma parte de cuidados e se sentir bem, que é amplo no mercado feminino e está ganhando proporção no mercado masculino também. O homem está se enxergando mais. O homem está tendo mais cuidado. Você falou da barriguinha, que o homem também tem depois de uma gestação da esposa. Isso também tem aparecido mais com uma causística maior nos consultórios, uma busca de se sentir melhor, né? E a cirurgia plástica acompanha essa busca do bem-estar. A cirurgia plástica estética tem esse objetivo. E a mulher melhora a sexualidade dela depois que faz uma plástica abdominal, um seio. Eu acho que aquela segurança que a gente tem quando a gente está se sentindo bem, isso facilita em muitos pontos. Profissionalmente, né? Você não vem aqui para o teu debate descabelado, você se sente melhor, até bonita. Porque o senhor sairia correndo, né? Sem maquiagem, descabelada, não dá certo. Mas todos nós nos preparamos para vir, se apresentar. Isso é uma parte da relação humana, né? E a relação em casa, que é importantíssima. A gente já discutiu isso aqui. Se sentir mais seguro te facilita também na sua relação domiciliar, na questão tanto do desejo sexual e outros pontos também. Quando uma cirurgia plástica é considerada de risco? Bom, a cirurgia plástica, sim. Primeiro, o cirurgião ele tem que criar limites para a cirurgia. Acho que a gente não alcança todos os resultados que são esperados pelo paciente. Isso deve ser muito bem discutido dentro de um consultório, dentro de uma consulta especializada. O paciente que procura um tratamento estético, como base, ele tem que ter uma investigação clínica que assegure que ele tem condições clínicas ideais, assim, o que seriam isso? Sem patologias associadas ou sem problemas que associariam um risco maior à cirurgia, para você ter um procedimento que seja
razoável, indicado, né? Se você tem um problema de saúde, tem lá um risco aumentado de um AVC, de um problema cardiológico, não faz nenhum sentido você estar investindo numa cirurgia que ela é eletiva, ela não tem uma indicação, no caso de um tratamento patológico, nada disso, a gente não vai pesar esse risco numa cirurgia plástica. Né? Mas isso vale sempre nessa conversa íntima com o seu cirurgião plástico. Né? Por isso, desse alerta sempre de estar procurando um médico especializado. Procure conhecer o seu cirurgião, tenha boas referências, procure as referências dele junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso é importante. Como escolher esse cirurgião a partir de que tipo de pesquisa? A gente vai no CRM, qual é a sua orientação? No CRM, você consegue identificar se esse médico ele é registrado, se ele é registrado na especialidade. Né? Todas as especialidades são possíveis de serem registradas junto ao CRM. Além disso, junto às sociedades especializadas. Né? A cirurgia plástica tem uma sociedade que a representa e o médico, para participar dessa sociedade, ele obrigatoriamente tem que ter cursado uma formação, uma especialização em um serviço reconhecido, credenciado, que vai capacitar ele para aquele procedimento, assim como a urologia, assim como a neurologia e as diferentes áreas. Ainda há tempo de se preparar para o verão? O verão... Fazendo uma cirurgia por agora ou até qual é a data limite para se expor ao sol e aproveitar o verão? Bom, a recuperação de uma cirurgia, ela não é tão curta, né? A gente não faz uma cirurgia numa semana para estar pronta para a próxima. Isso é importante que você se programe na hora de fazer um procedimento para que esse procedimento não atrapalhe nas suas atividades, até profissional e de lazer, algumas pessoas que pretendem viajar. O período mínimo aí que a gente fala de resguardo é em torno de 1 mês e meio, que é o período que a paciente, que o processo de cicatrização ele fica mais estável, e aí você começa a ter uma liberdade de voltar às suas atividades normais. Cada caso vai ter uma evolução diferente, então é importantíssimo que você tenha esse contato do pós-operatório, uma sequência de consultas que vão te dar o momento ideal de se expor ao sol. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já. Esperamos você. Nós temos certeza do êxito imediato desse lançamento. Acho que as pessoas vão poder acessar em qualquer lugar do mundo. Essa ideia me agrada demais. Essa TV Êxito que já nasceu coroada de êxito e sucesso. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua Muito TV bem, na agora web. comigo por telefone, o nosso querido cirurgião plástico, Dr. Nelson Letísio, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética, fundador e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Laser e Medicina e Cirurgia. E o assunto de hoje, Dr. Nelson, que muito me causa aí curiosidade, é o enxerto de gordura, que está cada vez mais aí sendo usado por cirurgiões, porque dizem que a resposta é muito satisfatória e imediata. É verdade? Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Liliane? Como é que você está? Estou ótima, obrigada. Que bom, graças a Deus. Liliane, o seguinte, hoje em dia a enxertia de gordura corporal e facial é praticamente regra. Entende? Vamos começar rapidão assim. O mastologista está usando muita enxertia de gordura numa reconstrução pós-câncer. Olha só. Porque você coloca prótese, você roda um músculo grande dorsal, alguma coisa, e o acabamento, aquele ajuste fino que você faz em volta, você faz com enxertia de gordura. Da própria pessoa ou de algum doador? Não pode ser doador. Que pena, eu estou aqui doando aqui. Estou aqui à vontade para doar. Quando descobrirem um banco de gordura, só pode ligar para mim, viu? Ah, sim, senhora, você não precisa tanto, deixa de ser exagerada, mulher. Você é uma mulher bonita. Obrigada, querido. Seguinte, Liliane, e é isso, cara, a lipoescultura hoje, no nosso serviço, 100% são lipoesculturas. Vou fazer uma lipo. Não, você vai fazer uma lipoescultura. Entende? Porque é difícil uma mulher que não tenha uma depressãozinha na lateral da nádega, uma depressãozinha na interna da coxa,
sabe? Sempre você aumentar um pouco o volume do glúteo. Isso é fatal. Isso, hoje em dia, 100% são liposculturas. E tira da onde a gordura? Do desses abdômen, locais? do abdômen, da interna da coxa, do joelho, do culote. Gordura, basicamente, viu, Liliane? Tá. O local que tem mais célula mesenquimal é na gordura do joelho. Olha Agora, Liliane, na face, eu não consigo mais fazer uma cirurgia de face sem enxertia de gordura. Que espetáculo! É praticamente, assim, hoje não dá. Não sei, eu fui aprender com o Coleman 9 anos atrás, e hoje você não consegue mais. É que é difícil eu falar assim por telefone, mas você tem, por exemplo, sabe o bigodinho chinês que o pessoal fala? Aqui, sei. Então, ele dá uma continuidade do bigodinho chinês no cantinho da boca e imagina um triângulo que vai até na mandíbula embaixo. Tá, estou mostrando aqui pro pessoal. Isso, e daí você tem um pouco em direção à orelha, no ângulo da mandíbula, você tem o bulldoguinho, não tem? Tem. Então, à frente do bulldoguinho, entre o bulldoguinho e o mento, a projeção do queixo, existe sempre uma depressãozinha. Aqui. Exatamente. Então, Liliane, olha, não dá, cara, para você fazer uma cirurgia de face hoje sem enxertia de gordura. Na glabela é aquele espaço entre as duas sobrancelhas. Na região frontal, às vezes na região temporal, no sulco nasogeniano, que seria o bigodinho chinês, nesse triângulo no canto da boca, nos lábios, tanto superior quanto inferior. Embaixo do lábio inferior, não tem uma depressãozinha depois do queixo? Tem. Às vezes essa depressãozinha fica muito acentuada. É porque vai caindo aqui. Exatamente. Então fica aquele queixinho, querendo aquele coxinho de bruxinha. Nossa, você coloca gordura nessa depressãozinha, o resultado é fantástico. E quanto tempo dura essa gordura? Ela vira enxerto, ela fica lá. Mas ela é autoabsorvível? Não, ela integra e fica, Liliane. Ela vira gordura da região. E por que o povo estava aplicando tanto outros preenchedores, né? Por quê? Porque esse é mais rápido, esse é menos dolorido? O que acontece? Tem a praticidade do ácido hialurônico. O ácido hialurônico, o paciente está deitadinho lá na maca no consultório, você faz uma anestesiazinha local, pega a seringa, abre ali e faz. Tá. A gordura tem o inconveniente de ter que ser feito dentro de um ambiente cirúrgico. Tá. Porque você tem que tirar a gordura com uma cânula específica, fazer uma centrifugação dessa gordura com baixa rotação e reinjetar essa gordura sem que ela saia da seringa. Entendi. Entende? Então, é mais complexo. Tem todo um protocolo e você tem que fazer isso num ambiente cirúrgico, né, Liliane? Porque você corre o risco de contaminação. E a recuperação é rápida? É rápida, Liliane, é tranquilo. A recuperação é bem rápida, é bem sossegado de fazer. Muitas vezes a paciente vem, como a gente trabalha com laser, uma série de coisas, a gente faz enxertia de gordura associado com CO2 fracionado. Entende? Você faz um resurfacing full face, quer dizer, você faz um tratamento na face toda e coloca enxertia de gordura no sulco, nos lábios, na glabela, na têmpora, em alguns lugares. Nossa, fica muito bom o resultado, Liliane. E já foi aquele tempo, né? Não, vamos projetar amassando o rosto, ou seja, a projeção do osso malar, que fica embaixo da órbita, assim, para ficar com aquela maçãzinha do rosto projetadinha. Já foi o tempo, né, Liliane? Fica todo mundo meio com um aspecto um pouco bizarro, né? Assim, fica meio estranho, né? Fica. O negócio é ter bom senso sempre. A gente sabe que o Dr. Nelson tem. Obrigada, viu, Dr. Nelson? Que é isso, Liliane? Mas olha, cara, é muito bom. Enxertia de gordura veio para ficar e vai ficar. Tá bom, querido. Um grande beijo. Obrigada. Um beijo, saúde e paz, Liliane. Para todos nós. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já. Esperamos você. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web.
A TV Web, para mim, é mais uma forma de levar informação, de acessibilidade ao conhecimento, à cultura para a sociedade. E por isso, eu acho que é importante a gente ressaltar e parabenizar a TV Êxito por causa dessa iniciativa dela, de levar informação para a população. Tudo bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala. Você que nos acompanha aqui simultaneamente pela Rádio Trianon 740M, de meio-dia até a 13h. Também pela tvexito.com.br, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, venha. E eu quero te contar ainda que você pode baixar o aplicativo da TV Êxito aí em todas as plataformas que você dispuser. Pode ser da Apple ou do Android, enfim. Tem lá de graça. Pode acessar e baixar o aplicativo da TV Êxito, que aí você pode acompanhar toda a programação da nossa emissora, tá? Deixa eu te contar que as fantasias sexuais, muitas vezes utilizadas para esquentar as relações, exigem cuidados para que não tenha o efeito contrário. É isso mesmo? É isso aí. Como assim? O doutor até sugeriu um filminho, né, doutor? Algo que possa apimentar a relação, que seja saudável. Tem que ter cuidado com isso? Tem que ter cuidado, porque hoje em dia o avanço foi tão grande que muitas vezes o que o marido quer acaba ferindo a esposa, de estar expondo-a, por exemplo, em casas de swing, em sexo a três, em relação extra. Quer dizer, a mulher, antigamente, ela começou a procurar cursos de sensualidade para ela ficar melhor para o marido, cursos de autoestima, começou a ler mais livro para ela conhecer o lado emocional do marido, dela. E muitas vezes isso acaba atropelando. Aquilo ali é com a amante ou com a esposa? Nós estamos vendo a foto ali, os dois se pegando dentro do carro. Ou isso é no período do namoro? Olha, eu espero que seja no período do namoro. Mas o que acontece é que muitas vezes o marido acaba exigindo da esposa algo que ela não fica à vontade de estar passando para ele, né? Tem mulheres ainda que têm vergonha por causa do seu corpo, porque ela não se sente bem com ele, e ele gosta de ter relação no claro, ela gosta no escuro, para não estar mostrando. Em relação à liberdade sexual, que hoje, com a internet, televisão, revista, acabou desandando em todos os lugares. Você pode ver que tem casas noturnas e muitas vezes o marido fantasia com essas casas e a mulher não aceita e acaba tendo um relacionamento extraoficial do casamento e isso acaba assim desfazendo a relação dos dois. Então, assim, apimentar a relação é dentro dos padrões que os dois aceitem para eles mesmos, assim, sem denegrir a imagem do outro e respeitando o que o outro aceita. E essa conversa deve acontecer no momento da realização sexual ou antes? Com certeza, antes. Né? Porque no momento ela pode armar o barraco lá e quebrar tudo em cima do marido. É por isso que na relação a dois precisa construir essa relação. O que é bom para você, o que é bom para ele, os dois sempre estão conversando, interagindo, falando das vontades. Olha, que tal você? Eu comprei essa lingerie para você. A mulher mesmo, olha, eu comprei esse shortzinho para você, eu gostaria que você colocasse para mim essa noite. Colocar uma musiquinha, fazer uma dança sensual para o marido um jantar assim à luz de velas, está oferecendo, ir para um hotel, uma viagem de fim de semana, luzes assim coloridas e assim quando eles possam estar incrementando essa relação a dois. Você acha que é importante mudar o ambiente sexual? Sempre que puder. Porque depois de 10, 15, 20 anos de casamento, fica uma coisa meio rotineira, assim. Então, sempre que você puder pegar o seu marido, a sua esposa, viajar, mandar os filhos para a casa da avó, do tio, da vizinha, fazer uma festa na própria casa, a dois, trancados, ligar o telefone, fazer uma comidinha especial, acender umas velas, jogar umas pétalas no chão, colocar uma música, lembrar dos tempos em que eles namoravam e que existia essa sensualidade a dois. Sempre estar resgatando isso e pensando o que eu posso fazer de diferente a semana que vem para o meu parceiro. Muito bem. A Carmen Lúcia, para você, Carmen Lúcia, é da Vera de Santa Cruz. Ela diz assim, meu marido às vezes tem ciúme da cachorra. Ele é a pessoa mais carente do mundo, mas eu acho que ele às vezes ocupa o espaço que é meu. Como demonstrar isso para ele sem magoá-lo? Nós não temos filhos e nossas famílias não são de São Paulo.
Bom, o que você pode fazer para uma pessoa assim muito carente no relacionamento é porque falta algum preenchimento emocional para ele. E muitas vezes a gente não capta o tanque emocional da pessoa. Então, às vezes é um olhar, é um abraço, é um presente, é você descobrir qual que é o tanque emocional do seu marido. E preencher no que falta. Às vezes é uma conversa, às vezes é até o próprio lado sexual, que ele gosta de alguma situação. Então, quando a pessoa se sente preenchida nesse buraquinho que falta, o ciúmes com certeza vai diminuir. Ana Paula Tucuruvi, Camelu, seu relacionamento depois de um ano começa a se tornar um relacionamento fraterno. Se um dos parceiros não gosta de fantasias sexuais, como evitar as crises? Mas logo depois de um ano... Nossa... Tá ruim o negócio aí, melhora rápido, hein? Depois de um ano já tá fraterno. O que ela perguntou? E aí, como evitar, se um dos parceiros não gosta das fantasias sexuais, como evitar o problema? Bom, geralmente a rotina ela vem depois de alguns anos, né? Assim, agora, se tá depois de um ano, então eu acho bom você sentar com o seu parceiro e fazer um contrato de relação. O que ele faz que você não gosta, o que você faz que ele não gosta, e ter sempre esse diálogo para estar compensando o que você acha que ele precisa mudar, e muitas vezes ele acha que está certo para ele, mas às vezes falta o diálogo. Então, é importante fazer um contrato nesse relacionamento. O José Carlos Sapopemba, doutor Roberto, preocupações externas com o trabalho e a família pode causar problemas de ereção? Pode. Como bem foi colocado, existem fatores de riscos, né, relacionados a problemas sexuais de todo tipo, inclusive de ereção. Um deles é esse. Se você chegar cansado, você trabalha muito, estuda à noite, é evidente que essa disposição pode afetar a relação sexual, tanto o desejo quanto a ereção. E vale para a mulher também, né? Às vezes o homem está com desejo e a mulher está cansada, e isso, sem dúvida nenhuma, que é um dos fatores que acaba prejudicando. O Jaime do Jardim Bonfilhó, para o senhor também, doutor. A ingestão de tomate e seus derivados pode prevenir os riscos de câncer de próstata? O tomate tem licopeno, né, que é uma das substâncias aventadas como uma possibilidade de evitar câncer de próstata, mas na forma de tomate batido, suco, molhos, etc., que libera mais licopeno do que o tomate in natura, né? De qualquer maneira, vale essas observações que eu falei. A princípio, o licopeno não se tem certeza, mas tem-se a impressão de que ajudaria. De qualquer maneira, a vida saudável, evitar comida gordurosa, muito cálcio, evitar promiscuidade, né? Evitar infecções na próstata, etc., são fatores mais certos do que você achar que tomando suco de tomate e comendo tomate vai resolver. Vai resolver. Antônio Carlos Cambuci, José Carlos faz. As cirurgias reparadoras já ganham da lipoaspiração no Brasil? Olha, a cirurgia reparadora ela sempre foi muito forte aqui no Brasil, mas geralmente vinculada aos centros especializados em cirurgia plástica, os grandes centros, porque você precisa de uma infraestrutura maior. É natural que no consultório a tendência seja da procura maior pela cirurgia estética, quando a gente equilibra isso, mas nos hospitais de referência, a cirurgia plástica sempre está trabalhando em conjunto com outras equipes. Eu falo, cirurgia plástica acho que é a cirurgia mais geral. A gente opera literalmente do fio do cabelo à unha do pé, né? E se a gente for analisar, você entra com todas as equipes. Então, a cirurgia reparadora realmente é muito grande aqui no Brasil. Só que ela é pouco divulgada, né? As pessoas elas divulgam muito mais a estética, ou a estética de muito maior interesse do ponto de vista midiático do que uma cirurgia reparadora, né? A gente viu, só pegando um link, teve uma reportagem que passou a semana passada do chinês que estava com o nariz, né, na testa, que foi uma cirurgia pré-moldada. Isso é realmente uma coisa que já é feita aqui no Brasil de rotina nos grandes centros, não é nenhuma grande novidade. Felizmente temos cirurgiões extremamente capacitados para isso. A gente poderia... Eu perdi essa matéria, foi porque mesmo puseram o nariz na testa dele? Um rapaz chinês que vai fazer uma reconstrução do nariz, que por um motivo, eu não me lembro agora se foi um acidente, ele
deveria reparar o nariz, e daí ele usaram uma técnica onde você molda uma cartilagem, no caso uma cartilagem própria dele, tirada da costela. Aquele molde simula a estrutura cartilaginosa do nariz e foi implantado na região da testa, que é uma área que a gente chama de doadora para fazer uma reconstrução, por exemplo, de nariz. Você já leva ele moldado, né? Então, essa cirurgia... Mas aí depois tira daqui e põe aqui? Exatamente. Tira dali e põe aqui. E você tem uma reconstrução de excelente qualidade, né? E quanto tempo ele tem que ficar com aquele nariz na testa, pelo amor de Deus? Geralmente, a integração é em torno de 3 semanas. Né? Mas se a gente pensar numa reconstrução tão complexa, 3 semanas não é nada, né? Claro. A gente tem até cirurgias bem mais complexas. Eu vi há pouco tempo, falando de um implante no braço, daí seria um pouquinho mais complexo, porque daí, para você transferir do braço para a região nasal, né, na região da face, teria que fazer um procedimento que a gente chama de microcirurgia, que é um reparo de pequenos vasos. É um transplante de tecido, é uma cirurgia de maior complexidade, mas que é feita de rotina nos grandes centros de cirurgia plástica aqui do Brasil. Aqui em São Paulo, eu posso citar alguns aí. Dá para fazer até pênis, né? Exato. Dá? A cirurgia do... É mais complicado porque tem as questões de prazer, etc. Mas até dá, né? A reconstrução do pênis ela é feita também com tecido geralmente do braço. Você consegue moldar um tubo simulando um pênis. Você pode utilizar, inclusive, umas próteses que depois... o Dr. Roberto pode falar com mais qualidade sobre isso, mas você consegue inserir uma prótese dentro de um retalho, de uma reconstrução que a gente faz. Ele simula um pênis com uma certa qualidade, e você levando esse tecido com inervação, que isso é possível, você encontra o nervo que é responsável pela sensibilidade sexual do pênis, que é um ramo do nervo pudendo, e você faz uma reinervação, aquele tecido, inclusive, vai ter alguma sensibilidade, permitindo até a relação sexual. Né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. O Solange Guanazes, a Solange diz para o doutor André, dores na cabeça rotineiras que são tratadas com qualquer medicamento podem agravar com o tempo? Eu a tenho e sempre me automedico. Já tentei não tomar medicamento para que a dor não afete meu dia, mas não consigo. Com o tempo, o corpo se torna dependente de um certo remédio, ou não? Qual a sua opinião? Na verdade, ela tem razão, e se a gente for fazer esse link entre dor de cabeça e AVC, eu queria deixar uma informação que é importante, especialmente para as mulheres jovens em idade fértil que fazem uso de pílula anticoncepcional e fumam. A gente sabe que um determinado tipo de enxaqueca, que é a enxaqueca com aura, né, quando o indivíduo, antes da dor, tem sintomas visuais, pode perder a visão de um campo visual, enfim, e depois tem a dor de cabeça. A gente sabe que mulheres com esse tipo de dor de cabeça, tomando pílula e que fumam, estão em risco maior de terem AVC. Então, esse tipo de dor de cabeça poderia configurar um risco maior. Mas, em relação à pergunta específica dela, primeiro, eu acredito que ela precisaria de uma avaliação clínica mais detalhada para a gente saber que tipo de dor ela de fato tem, se automedicar, e o Brasil ele é um prato cheio para isso, porque as pessoas conseguem se automedicar, não é a maneira mais correta. E sim, quanto mais uso de remédio para dor de cabeça, mais dor de cabeça você tende a ter. O ideal é a prevenção da dor. Olha, hoje uma cirurgia de hérnia de disco pode ser considerada segura? Sem dúvidas, inclusive com técnicas muito menos invasivas do que no passado. Muito bem, quem perguntou foi o Geraldo Teles de Moema. Nós já vamos terminar o programa de hoje, agradecendo a participação e a presença. Quer deixar algum contato eletrônico, a nossa psicóloga Carmen Lúcia? Eu quero deixar o contato do site do portal Sexo Sem Dúvida, é onde as pessoas podem perguntar suas dúvidas e onde existe o atendimento online pelo site. Bom, muito obrigada, viu? Também ao Dr. Roberto Vaz Juliano, urologista da mesa, muito obrigada. Eu agradeço. Se eu puder fazer um convite, nós temos um curso de pós-graduação em sexologia na Faculdade de Medicina do ABC. Aquelas pessoas graduadas em áreas afins estão convidados a ligar e fazer. Muito obrigada, viu, doutor? Também o neurologista André Felício, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, e obrigado aí pela oportunidade. Também conosco o cirurgião geral José Carlos Faz.
Desculpa, só complementar cirurgião plástico também. Cirurgião plástico, Cirurgião geral e cirurgião plástico, que o cirurgião tem que ser complementar. Eu agradeço você, Liliane, pela oportunidade de novamente estar aqui, discutir, esclarecer algumas coisas sobre os mitos da cirurgia plástica e tentar esclarecer as pessoas. Gente, que fala tem a direção-geral, jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zerilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Reinaldo Borges, Douglas Dantas e BNBD. Um beijo a todos e até um próximo programa.